Se você não é muito organizado com as suas pastas e projetos de trabalho, principalmente se você trabalha com vídeo, com aplicativos como After Effects, Premiere Pro ou algum software 3D, hoje é dia de faxina. Quando eu comecei a trabalhar com vídeo em uma produtora em que tinham outras pessoas trabalhando comigo, eu cheguei lá e os meus projetos eram mais ou menos assim. Tinha uma pasta e tinha tudo lá dentro. Projetos de After Effects, Premiere, imagens, cenas, áudio, tudo em um lugar só. E as pessoas viram aquilo e ficaram malucas. Cara, não vai dar para você trabalhar dessa maneira? A gente tem uma estrutura de pastas aqui que você vai ter que seguir, porque senão ninguém vai conseguir trabalhar contigo. E então eu comecei a aprender nesses lugares em que eu fui trabalhando e procurando online também, alguns padrões que são muito importantes serem seguidos. E isso não é importante só para trabalhar com outras pessoas. Se algum cliente seu daqui a um ano te pedir para você alterar um job que você fez, você vai demorar muito tempo para lembrar o que você fez naquela pasta se você não for organizado. Então, organização é importante para trabalhar com outras pessoas, mas também para trabalhar com você mesmo. Me ajuda, só leva esses brinquedos pro seu quarto. Cuidado, filha, tua câmera pode quebrar. Ufa, tá funcionando ainda. Nesse vídeo eu vou explicar um pouco dessa minha experiência e os padrões que eu fui adotando para organizar os meus projetos. E eu também quero compartilhar contigo um script que eu desenvolvi para te ajudar a organizar os seus projetos de After Effects. Ah! Eu vou te pegar! Agora o bicho vai pegar! Ai! Ah! Ah, socorro! Tudo limpinho agora, gente. A gente organizou tudo. Primeira coisa, como é que você vai chamar a pasta do projeto em que você está trabalhando? A minha sugestão é fazer um sistema de números para que você possa ter um controle desse job usando alguns códigos únicos que vão ser utilizados, por exemplo, no seu controle financeiro, para você saber se o job já foi pago ou não. Então, nesse caso, eu costumo usar o ano em que o job foi feito, e daí um tracinho, e daí o número do job. Eu tento prever a quantidade de jobs que eu vou ter em um ano e colocar 0 o suficiente para que isso não se perca ao longo do caminho. Então, por exemplo, 2020-001. Dessa maneira você vai ter zeros o suficiente para todos os jobs que você vai fazer ao longo do ano. E depois disso, mais um traço e o nome do cliente e depois um traço e o nome da campanha ou o nome da peça na qual você está trabalhando. Trabalhando dessa maneira, você vai ter uma visualização mais fácil de quem é o cliente, qual é o projeto e um número único de job para você se localizar. Talvez você não tenha tantos trabalhos agora, mas conforme os anos vão passando e o volume de trabalhos fica grande, é legal você ter uma maneira organizada de você manter os seus trabalhos. Sobre o nome dos arquivos em si, eu não costumo usar um padrão pré-definido. Eu gosto de pensar da seguinte maneira: o nome do arquivo tem que deixar muito claro ao que ele se refere. Eu muitas vezes uso o hífen para separar a título de importância. Por exemplo, se eu vou ter um personagem e esse personagem tem vários arquivos, a primeira parte do nome vai ser o nome do personagem, a segunda parte vai ser a parte a que se refere. Eu não costumo deixar os arquivos que se associam com nomes muito diferentes, porque daí fica difícil de você visualizar ao que pertence aquele arquivo. E uma outra coisa, isso serve tanto para os previews que você vai gerar para o seu cliente, quanto para as artes que você vai desenvolvendo ao longo do tempo, trabalhar com versão. A gente costuma ver muito por aí aqueles arquivos estilo João, -alt, -alt final, -alt final 2. Eu uso só um padrão nesse caso, sistema de versões, 01, 02, 03, 04, porque dessa maneira eu sempre sei que a última versão é a que está valendo e as outras ficam ali só de backup. Dessa maneira o nome não fica confuso e fica bem claro que existe uma versão que é a final. Ainda sobre a nomenclatura de pastas e arquivos, eu passei a usar o traço, o hífen, ao invés do underline,
recentemente. Eu sempre usei underline para tudo, até que fazendo um trabalho com o Feitosa, ele me falou, cara, tu tem que usar o tracinho, porque quando você clica 2 vezes em cima do nome, o tracinho separa, e se for o underline, ele vai selecionar tudo junto. Depois de trabalhar 20 anos com vídeo, isso mudou a minha vida. Então agora eu uso tracinho toda vez que eu quero separar dentro de um nome de pasta, um nome de um arquivo, uma coisa da outra, para ficar mais fácil de manipular isso depois. Então, a minha organização de pastas no sistema, dentro de um projeto de vídeo em que eu estou trabalhando, é essa que eu vou te mostrar agora. Dá uma olhada. Ok, então essas são as pastas que eu geralmente uso. Essas 3 aqui dizem respeito ao planejamento do seu trabalho. São as referências, o roteiro e o storyboard que você vai estar usando para te guiar nesse projeto. Então, respectivamente, em cada uma das pastas, você vai guardar esse tipo de material. A pasta originais serve para você colocar tudo aquilo que o seu cliente te mandou. Eu costumo baixar os arquivos que o cliente me manda e não alterar eles de forma alguma, porque de certa forma eles são documentos importantes que você deve manter eles inalterados, porque se tiver mais para frente alguma contestação de cor ou de formato ou alguma coisa que o cliente possa vir a te questionar, você vai manter o arquivo tal como ele estava originalmente para não ter dúvida alguma. Eu costumo até mesmo deixar arquivos como cenas, arquivos de áudio na pasta originais quando eu recebi esses materiais do cliente, porque esse tipo de material geralmente vem em MP4 ou MP3 e são formatos que não são otimizados para você editar e sim otimizados para você dar playback. Então o que eu faço é mantenho os originais dentro da pasta originais, converto o MP3 para Wave ou AIF e os MP4 para Apple ProRes HQ 422, por exemplo. Pode ter certeza que quando você estiver na correria, trabalhando e de repente começar a dar pau no áudio ou aparecer uns artefatos estranhos no seu vídeo e você está com pouco prazo, é nesse momento que o MP3 ou o MP4 vai dar problema no seu projeto. Teoricamente eles funcionam no After Effects, mas é no momento da pressão é que as coisas começam a não funcionar. Eu já identifiquei várias vezes que o MP3, por exemplo, me deu esse tipo de problema. Uma outra coisa que eu faço é deixar cada leva de materiais que eu recebo do cliente em uma pasta com a data. Dessa maneira, fica mais fácil a comunicação com o cliente, porque muitas vezes você pode questionar para ele onde está determinado material e ele vai te falar, tá naquele grupo de arquivos que eu te mandei no dia 9/9. Ah, legal, então tá aqui, fica fácil a comunicação, entende? Depois disso, a gente tem a pasta de projetos. Aqui dentro da pasta de projetos você vai se organizar conforme o software que você está usando. Em especial, no caso do Cinema 4D, que é o software que eu costumo usar de 3D, eu deixo também uma pasta de texturas. Se eu baixei alguma imagem de banco ou alguma outra fonte, eu deixo dentro da pasta de imagens, que eu vou te mostrar mais para frente, e o que eu editar a partir disso para uma textura final de 3D, eu salvo dentro da pasta de texturas. E eu deixo ali porque fica mais prático. O Cinema 4D, por padrão, considera que a pasta de textura fica no mesmo lugar onde está salvo o arquivo de 3D. Então, quando eu faço dessa maneira, eu não preciso configurar nada dentro do software depois. Cada software 3D vai ter uma dinâmica diferente, então é importante você se ater a isso. Depois disso, a gente tem a pasta de áudio. Eu costumo separar a pasta de áudio nessas 4 pastas de efeitos, soundtracks, ou trilhas sonoras, voice over ou as locuções e os mixes. Geralmente o mix final, quando já foi todo mixado e masterizado e eu recebo um arquivo final da produtora, por exemplo, eu deixo nessa pasta da produtora de áudio. E depois a gente tem uma pasta muito importante que é Assets. Aqui dentro eu deixo todos os arquivos que eu vou manipular. Footage, eu considero todas as cenas captadas por uma câmera. Por exemplo, você vai fazer uma edição que tem cenas, você coloca as cenas brutas aqui dentro. Caso você vá utilizar banco de cena, banco de elementos, tipo, não sei, sangue espirrando em alfa, eu coloco dentro do Stock Footage, porque daí são cenas de banco. É importante para mim essa diferenciação entre o que é uma cena captada por você ou pela produtora em que você trabalha e uma cena comprada, porque daí fica mais fácil de localizar. Depois disso,
Images. Aqui dentro vão todas as fotos que você vir a trabalhar. Pensa dessa maneira, o que for bitmap, ou seja, não é vetor, é uma imagem, é um arquivo de Photoshop, dentro de Images. E o que for vetor, ou seja, um Illustrator, CorelDRAW, um EPS, dentro de vetores. Depois disso, tem duas pastas, os elementos pré-renderizados e as cenas pré-renderizadas. Vamos dizer que você está trabalhando em um projeto em que você está fazendo, não sei, um pinheiro de Natal. As luzinhas que ficam piscando você fez no 3D ou no próprio After mesmo, só que é extremamente pesado e você pré-renderizou para o teu projeto ficar mais rápido. É nessa pasta que eu guardo esses elementos pré-renderizados. Agora, em um outro caso, vamos dizer que você está trabalhando em uma campanha de varejo em que a assinatura do cliente é sempre a mesma, mas você está trabalhando em 5, 6 comerciais diferentes. Essa assinatura que nunca muda, eu salvo na pasta Cenas Pré-Renderizadas. Ou então, um bloco específico que sempre vai constar em vários materiais, Cenas Renderizadas. Essa é a distinção que eu uso entre esses dois nomes. Proxies. Quando o teu trabalho está muito pesado, ao invés de você pré-renderizar partes, você pode criar um proxy dessa cena ou desse elemento dentro do próprio After Effects. Ele tem ferramentas de proxies, em que ela vai habilitar e desabilitar rapidamente o proxy, utilizando um botãozinho dentro do After. Então, esses proxies eu costumo guardar nessa pasta. E por fim, Output, ou saída. Eu quero te mostrar subdivisões que eu uso dentro dessa pasta. Por exemplo, você está com um trabalho em andamento e você quer mostrar para o teu cliente ou para o teu diretor como é que ele está se desenvolvendo, eu coloco esse tipo de render na pasta Work in Progress, que é essa daqui, ó. Então, eu tiro o render e mando para o meu cliente e deixo guardado ali, porque é importante muitas vezes você ter esse histórico de arquivos. Vamos dizer então agora que você finalizou o trabalho e você quer guardar o render que você fez dele. Bom, eu uso a pasta Masters. E outra coisa, eu nunca renderizo em MPEG-4 ou qualquer tipo comprimido de arquivo. Isso porque se você tirar um render em MPEG-4 em Full HD e depois quiser recomprimir isso para outros formatos, o teu arquivo vai degradando vez após vez, porque MPEG-4 é um arquivo já comprimido e quando você aplica uma compressão sobre um arquivo já comprimido, vai ficando cada vez pior. Então o que eu faço é salvar um master, ou seja, eu salvo esse arquivo em um formato Apple ProRes 422HQ, porque daí eu tenho um arquivo praticamente sem perda e a partir desse arquivo eu posso gerar quantos previews eu quiser. Então o master vai nessa pasta, os previews vão nesta pasta aqui. Bom, talvez foco seja importante para você conseguir ler, certo? Então, dessa maneira, eu me certifico de que eu vou conseguir ter a melhor qualidade, tanto do meu master quanto dos previews que eu vou gerar para aprovação para o cliente. E depois disso, quando tiver 100% aprovado, a partir do meu master, eu gero a saída final. Na saída final, existem diferentes finalidades. Por exemplo, vai para a TV, vai ter uma compactação específica, vai para a internet, vai ter outra. O que quer que seja, WhatsApp ou qualquer outro meio distribuído através da internet, vai ter uma compactação diferente. Então, aqui na saída final, eu coloco todas essas compactações feitas a partir do meu master, que tem a função de ser entregue ao cliente. Basicamente, essa é a organização de pastas que eu uso. Agora, cada projeto ou cada software diferente vai ter que ter uma organização dentro do projeto. No meu caso, eu trabalho bastante com o After Effects, por isso eu vou te mostrar a organização que eu uso dentro do After Effects. A estrutura ela é muito semelhante à estrutura de pastas que a gente tem, com algumas diferenças muito específicas. Então, assets é a mesma coisa, áudio é a mesma coisa, mas na questão das composições, eu crio uma específica para ela. Eu geralmente uso a minha composição principal com um esquema de nomenclatura semelhante ao que eu te expliquei antes. Nome do cliente, tracinho, nome do projeto. Tente não trabalhar tudo na mesma timeline, porque ela vai ficar gigante e confusa. O que eu faço é trabalhar ao máximo com pequenas cenas. Em Motion Graphics,
A gente gosta de dar a ilusão que tudo é muito fluido e é a mesma coisa, mas na verdade existem transições escondidas ali que separam uma cena da outra. Isso também faz com que o teu projeto fique muito mais organizado. Dentro dessa pastinha de cenas, eu coloco as composições de cada uma das cenas, ou seja, cena 1, cena 2, cena 3 e por aí vai. E as pré-composições que pertencem a cada uma dessas cenas, eu coloco dentro de partes, dentro dessas pasta cena 1, cena 2, eu aloco essas pré-composições que pertencem a cada uma das cenas. Legal? Aí tem uma outra questão que é a seguinte: quando você trabalha em equipe ou quando trabalha em múltiplos projetos, acontece de você precisar juntar um projeto com o outro. Aqui no After Effects você deve conhecer, mas tem a opção de coleta, né? Dentro de dependências, coletar arquivos. E isso faz com que ele pegue todos esses arquivos que pertencem a um determinado projeto e coleta ele. Quando você importa esse arquivo, ele tem toda a sua estrutura própria. Como muitas vezes você não tem o interesse de manipular essa estrutura e quer deixar como ela é originalmente, nesses casos eu coloco nesta pasta aqui os projetos coletados que eu importei dentro desse projeto. Agora, falando sobre organização de timeline, o que eu acho importante aqui é o seguinte: trabalhar geralmente em cascata de acordo com a entrada em que os elementos vão aparecendo. Claro, esse meu projeto ele é bem simples e bem estruturado, mas ele serve bastante para representar isso. Isso vai deixar os seus projetos muito organizados. O que costuma deixar o projeto mais desorganizado é quando você não respeita o ponto de entrada e de saída de cada layer. Ou seja, se ele não está aparecendo na cena naquele momento, ele não precisa estar esticado até o final, entende? Você pode simplesmente puxar ele para que ele só esteja presente naquele ponto da timeline quando ele realmente aparecer em cena e for importante para sua composição. Outra coisa, trabalhar com cores que signifiquem algo para você. O que eu costumo fazer é o seguinte: os elementos que não têm tanta importância para mim, eu deixo cores mais mortas, ou seja, os elementos que eu não vou trabalhar com eles ativamente, backgrounds que você coloca uma vez e eles ficam lá para sempre, cores menos saturadas e que não vão chamar tanto a tua atenção. Agora, os elementos que têm importância, que você vai manipular bastante, ou então controladores de um rig de personagem, esse tipo de coisa, cores mais fortes e tentando usar alguns padrões, tipo, sei lá, mão esquerda vermelho, mão direita azul. Esse tipo de raciocínio vai ajudar você a deixar o teu projeto mais organizado. E, tal como na pasta de sistema e na pasta de projeto, você precisa fazer nomes de layers que te dê muita clareza quando você estiver editando, ok? Se você se interessa por esse assunto e gostou do que eu te mostrei, eu tenho algumas dicas adicionais. Tem um projeto que é muito legal, que ele se chama Get Your Shit Together. O nome é um pouco forte, mas basicamente o que ele quer dizer é: bom, você tem que organizar os seus projetos. Nesse site, eles reúnem formas que diferentes artistas usam para criar a organização dos seus projetos, e essa organização é possível de ser baixada para que você possa utilizar. Pensando também em deixar a sua vida um pouquinho mais simples, eu criei um script que te ajuda a criar conjuntos de pastas pré-definidos. Não é sempre que você vai usar a mesma organização. Ela pode variar, porque diferentes projetos têm diferentes necessidades. Então esse script torna possível que você crie diferentes conjuntos de pastas para diferentes tipos de projeto. Por exemplo, sei lá, um Stories para Facebook tem uma estrutura de pastas que vai ser diferente de um comercial para TV. Para você criar essa hierarquia, basta usar o caractere mais na frente do nome da pasta que você quer e na linha de baixo usar mais, ou seja, 2 mais, caso seja uma subpasta. E com isso você consegue criar toda a hierarquia de pastas, e quando você clica uma vez no botão, ela vai criar automaticamente para você essas pastas e deixar salvo no script para a próxima vez que você for usar. Um fato engraçado que aconteceu é o seguinte: eu tive a ideia de criar esse script porque achei que ia ser interessante para quem assistisse esse vídeo, e daí eu coloquei a cara no editor de textos, fui lá, fiz todo o script para depois descobrir que existe um script muito similar e que ainda por cima foi feito por um professor meu, ou seja, um dos caras que eu estudei o curso de scripts
tem um script muito parecido. Só que esse script é muito mais poderoso, porque ele automaticamente organiza a tua pasta. Então, se você quiser ir um passo além nessa organização, usar uma ferramenta mais automatizada, eu recomendo muito que você use esse script feito pelo David Torno, que vai ter o link na descrição. O script se chama Organize Project Asset Pro. Ele tem umas funções muito interessantes. Assim, para mim foi uma experiência muito decepcionante. Para mim foi muito frustrante, porque eu fiz todo o código do script para perceber que tinha um muito semelhante, que na verdade ia muito além. Eu conversei com esse meu professor e eu mostrei o que eu fiz e a minha intenção de distribuir para quem assistisse os meus vídeos, e ele achou tranquilo, de boa. Então, se você gostou do meu script, você é livre para usar ele. Mas eu recomendo muito que você use também o script do meu professor, porque ele realmente automatiza em um nível bem interessante a organização de pastas no After Effects. Assim, para mim, mais importante do que usar nomes muito específicos de pasta é ter clareza, ou seja, ter uma organização em que você e as pessoas que vão usar o seu projeto consigam claramente entender o que está acontecendo. Isso para mim é fundamental. No próximo vídeo, eu vou te explicar como essa organização funciona para projetos que você vai vender online. A estrutura é um pouco diferente porque o público desse tipo de projeto também é diferente. Eu vou te explicar com exemplos como você pode construir essa organização de projetos para vender no VideoHive ou em outros marketplaces. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que os seus projetos estejam bem organizados. Te vejo na próxima oportunidade. Um grande abraço. Tchau, tchau. Ah, desculpa, filhinha. Isso é medo da mamãe. Ah, desculpa. Passou.